Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Estamos aqui com mais um movimento, praticamente um bate-papo, uma aula, enfim. E eu quero principiar um movimento com vocês, sobre a preparação do planeta para esse novo milênio, nova era, idade de ouro, enfim. Estamos em um movimento novo que principiou agora em 2026. 2025 foi a transição, 2026 começa o movimento da nova era, idade de ouro, assim por diante. Muitos já ouviram falar nisso, outros nunca ouviram, não importa, mas as coisas estão acontecendo, e estamos no caminho de um mundo diferenciado, com o nascimento de humanos diferentes, uma quantidade muito menor hoje, existe uma grande limpeza acontecendo, muitas pessoas saindo de circulação, indo para outro plano, e poucos estão vindo, mas aqueles que vêm já vêm com uma estrutura diferenciada, um outro caminho, uma outra forma. Então, eu vou começar a colocar para vocês uma ideia, um acontecimento, um caminho, o que está sendo colocado em atenção, Nós temos aí vários seres ascensionados, iluminados, enfim, é uma infinidade de coisas. Na quarta dimensão é como aqui, existe uma hierarquia, existe toda uma movimentação para as coisas acontecerem, Então existe vamos chamar assim, um personagem, chamado o Grande Diretor Divino, que rege uma boa parte desse trabalho, fazendo com que o mundo se adapte da melhor maneira possível. Nós tivemos uma construção há mais de 5 milhões de anos atrás, com Sanat Kumara e Melquisedeque. Isso veio acontecendo, as histórias que já são conhecidas, todos que vieram para cá para poder ir fazendo o mundo mudar de alguma forma, E hoje nós estamos dentro de uma coisa bem interessante, porque nós temos a inteligência artificial, a internet, as pessoas hoje têm mais estudo, mas poucos têm conhecimento, Então, conhecer o mundo, saber como ele funciona é importante, Mas é de cada um de buscar isso, Então, o Grande Diretor Divino coloca da seguinte maneira, Amados aprendizes, grupos de estudos abençoados, e aqueles que estão aqui, buscando cada vez mais. Nosso amor e gratidão são tão grandes neste dia, neste movimento, pela oportunidade de falar neste mundo, de sentimentos sobre o que nós sabemos. Vocês têm estado dispostos a aceitar a nossa palavra. Para isso, até esse instante, em que pudessem demonstrar por si mesmos, mas é dito, por causa do seu amor, sua gratidão e sua disposição de trabalhar a grande luz, todos os seres desse movimento e eu, o Grande Diretor Divino, preparamos o caminho para todos os aprendizes em toda a nação. À medida que a exigência surge, certos de nós surgem. Por meio dessas palavras,
que carregam as qualidades de que você necessita, nós as carregamos para o seu mundo, esse mundo de sentimentos, e elas trazem a vocês a maior bênção possível de bem nesse futuro imediato. Bom, toda essa construção, né, do conhecimento já vem sendo orquestrada há muito tempo, né? Depois da chamada Primeira Guerra Mundial, né, houve um grande balanço dos dois lados, terceira, quarta dimensão, né? E muitos movimentos começaram a ser preparados pela hóstia angélica, hóstia ascensionada, iluminados, né? E até 1950, um pouco antes, né, começou a se preparar esse movimento que é conhecido hoje como a Grande Fraternidade, né, Branca. Então veio a ideia dos raios, das cores, dos ascensionados, né, os chamados de mestres, enfim, uma série de coisas, né, que foi uma forma de fazer com que os humanos compreendessem este mundo que vem chegando, né? Então você vê que a coisa é bem fresquinha, é bem recente, né? Isso não tem 100 anos, né? Então, nesses movimentos, né, Arcanjo Miguel ele foi sendo preparado para muitos movimentos, como Saint Germain, Hilarion, né, Jesus e assim por diante, e outros tantos. Então, dentro do que nós vivemos, vamos falar da gente, né, do Instituto, nós temos um trabalho chamado Encontro de Alquimistas, que nós retratamos a Távola Redonda, né? Toda a ideia, né, de Arthur, que hoje é Eumória, para poder minimizar o karma planetário, né? O chamado Grande Conselho Kármico, que atua a cada 3 meses, né? Final de dezembro, final de março e assim por diante, né? Sempre os 3 dias que viram o mês, o dia 1º e os dias que antecedem, ou 31 ou 30, ou 30 e 29, né? E nisso nós fazemos vários movimentos, vários trabalhos, né? Dentro disso foi criado o trabalho emergencial da hóstia ascensionada, a hóstia angélica, né, a ritualística pão e vinho, o encontro de oração, o dia de oração que é oferecido para o planeta, os trabalhos de lua, e fora as aulas, né, todos os trabalhos, nós estamos falando de trabalhos aí envolvendo o mundo, né, a humanidade, favorecendo o mundo de elementos, elementais e animais, né? Então, toda essa construção desde os elementos, né, equilibrando, vem favorecendo a todos para chegar no humano. Então, muitas pessoas trabalham diretamente na humanidade, né? Ajuda, claro, mas existe uma base de elemento, de elemental, de animal que é esquecida, que não é colocada em movimento, né? E são mundos que pertencem a esse mesmo mundo, fazendo uma coisa só acontecer, né? Então, cada coisa que você aprende, cada coisa que você dá um passo a mais, tudo isso beneficia a muitos, né? E aí a grande preocupação, a grande atenção de todos esses seres é um mundo de sentimentos da humanidade, no qual existe uma coisa chamada discórdia, né, que assola aí o mundo, né, e traz situações que não são interessantes, né? Então, por exemplo, mesmo um programa como esse, né, que a rádio me aceitou de braços abertos aí, né, logo na primeira conversa. Então isso é a mão
deles, né, ou a mão de Deus, não importa como você vai chamar isso, agindo, né, para de alguma forma você poder levar conhecimento para as pessoas. As pessoas vão querer ouvir ou não, gostam ou não, é de cada um, né? Todo mundo é livre para saber o que gosta, o que quer saber, o que quer aprender, enfim, né? Mas aquele que está dentro deste conhecimento também tem a obrigação de passar à frente, de ensinar, para que outros aprendam. Então não é aquela coisa, olha, tem coisas que nós não podemos falar, tem coisas que não devem ser ditas, as pessoas não estão preparadas ainda. Olha, não existe isso. Todo mundo está preparado. Dentro dele existe uma coisa chamada querer. Ele pode querer saber e pode não querer saber. Ele quer aprender e pode querer não aprender, né? Então é de cada um. Nossa, que baboseira, que negócio chato do caramba, não sei o que. Outros, nossa, cara, que legal, quer dizer que funciona assim, então que bacana. Então assim, tudo isso é para vocês compreenderem que existe uma força maior do que toda a humanidade, trabalhando para a humanidade. Só que a humanidade ela está construída em cima de 4 elementos. E cada elemento desse tem um reino elemental. E esse reino elemental favorece o reino animal. E este reino animal favorece o reino humano, a humanidade, né? Então, quando nós falamos de humanos, nós estamos falando lá do princípio dos elementos, né? Por isso que nós conversamos aí nesses dias sobre os 4 elementos, o fogo, a água, a terra e o ar, o pensamento, o sentimento, a percepção e a intuição. Quando você começa a aprender isso, trabalhar ou dominar ou colocar em prática, você está favorecendo o mundo porque você está entrando em contato com o elemento. São só 4. E toda essa gama de elementais, se você crê ou não, tanto faz, eles estão aí. Você passa a reverenciá-los onde eles podem também trazer uma evolução para eles, porque alguém está dando atenção para isso, né? E é claro que os animais, né, também evoluem, se desenvolvem, e hoje é perceptível isso, né? O animal está muito perto, né, dos movimentos da humanidade, né? Como muitos dizem, só falta falar e será que não fala, né? Então, tudo é maravilhoso, né? Então, por exemplo, você está tendo uma conversa, né, que eu muitas vezes estou aqui gravando, ou estou colocando o programa em movimento, um pássaro canta, um pássaro passa próximo, são sinais de que existe uma boa coisa acontecendo, são fluidos, né, movimentos, né? Então, se você ficar admirando o cão, né, o cachorro, a construção dele, como ele é feito, as raças, né, desenvolvimento, o gato, os desenhos, né, como ele se movimenta, como ele age, né, enfim, os pássaros, né, a simetria das asas, de tudo, né, como ele se desloca, se desenvolve, se movimenta, cada um de um jeito. Então, a natureza tem uma perfeição assim gigante, né? Como o humano ele tem um lado racional, né? É onde ele pode ter problemas ou não, porque tem o livre-arbítrio, né? Então, o humano ele consegue fazer besteira, né? Então, aí que entra o conhecimento, a ideia das coisas, para poder estar melhorando cada vez mais, né? E crescer dentro disso. Então, o grande diretor divino, né, tem uma função de organizar toda essa gama de coisas para o mundo caminhar de uma forma melhor. Naturalmente, numa dimensão superior da dimensão do humano encarnado, aonde o humano encarnado ele tem condições de captar ideias, caminhos, né, favoráveis, a não ser que ele não queira e capta outra coisa, busca um outro lado. Aí cada um sabe da sua vida, né? Mas existe um esforço muito grande para poder fazer o mundo caminhar diferente, para que ele se erga numa dimensão superior, né, aonde muita coisa vai ficar para trás, né?
Por isso que esse mundo de sentimentos ele tem que ser trabalhado, né? Como eu sempre falo para vocês, sinta a emoção, mas não a viva, não coloque ela adiante. A emoção, ela é uma situação de muita atenção, né? E muitas pessoas que agem pelo impulso, pela emoção, né, elas começam a ter situações que não vão gostar muito, né? Então, por isso que é necessário colocar um caminho firme nisso, né, e trazer aquilo que de verdade te pertence. Então, com todos esses ensinamentos, né, o que acontece? Você tem a condição, né, de caminhar melhor, de andar melhor, ir adiante, e saber que existe uma gama, uma força por trás disso, né, fazendo você receber favorecimento. Então, existem hostes de anjos, né? Os anjos são classificados em hostes, né? A própria hoste angélica, e cada legião de anjo trabalha uma coisa, são milhares de assuntos que eles desenvolvem, né? E uma preocupação de todos na dimensão superior, na quarta dimensão, é a questão financeira da humanidade, né? Vamos chamar assim de uma estabilidade, porque aí o humano ele consegue ter um caminho diferenciado, né? Quando ele está com vamos dizer assim, uma linha, né, onde as coisas estão tudo em ordem, tudo certo, as contas estão pagas, está tudo funcionando, a cabeça fica melhor, né? Muitas pessoas são desligadas de tudo, eles não dão bola para muita coisa, mas de uma forma ou de outra existe uma coisa chamada preocupação, né? Então, quando o humano está numa maneira melhor colocada, ele consegue se alinhar melhor, as coisas fluem diferente, né? Então, esse é o trabalho das hostes, né, angélicas, favorecendo todo o planeta, naqueles de verdade que buscam alguma coisa e tal, né? Não aqueles que estão de uma maneira para atrapalhar o mundo de alguma forma, mas aquele que está buscando construir, andar, caminhar, ir adiante, né? Então, quando você traz para você a ideia de estudar, de aprender, de se construir no conhecimento, tudo começa a fluir diferente e se alinhar de uma forma, né, mais elevada, onde as coisas começam a trazer um outro tipo de resultado, né? Então é isso que a gente vem colocando no nosso programa, né? E também é isso que o próprio diretor divino está aí falando. E a gente vai colocando isso um pouquinho por dia, para ir explicando para vocês e trabalhando dentro dos exercícios, daquilo que for necessário, para poder fazer com que as coisas caminhem cada vez melhor, mais elevadas, né, nesse grande movimento. Bom, hoje, dia 15, né, então, às 8h30 da noite, nós temos um cerimonial de lua, da quinta lua. Essa lua ela acontece uma vez por mês, onde nós colocamos todas as intenções e desejos, trabalhos, enfim, né? Seria interessante que você começasse a conhecer, se você quiser, se inscrever, de participar, 8h30 da noite, online, super tranquilo, e aprender um pouco mais do conhecimento, né? E estar vivendo isso, né? Na segunda-feira, dia 18, nós temos o dia de oração pela nação, pelo mundo, né? Onde o teatro fica aberto para as pessoas rezarem pelo planeta. E à noite, só presencial, às 20 horas, ritualística, pão e vinho. Essa só presencial, fizemos o mês passado ela online presencial, para as pessoas entenderem um pouco como isso funciona, e agora aqueles que ainda estão mais próximos podem se movimentar para poder estar junto e fazer com que as coisas caminhem de uma maneira mais elevada, tá?
E lembrando, né, que domingo, dia 17, nós temos aquele encontro gratuito, né, onde você não é necessário se inscrever, só ir direto para o teatro, só buscar um endereço aí pela internet, vai entrar em contato com a gente e participar, né, de um encontro sobre as velas, né, entender um pouco como tudo isso funciona, aprender mais, conversar, bater um papo, né, você que já é aprendiz e você que está aí buscando aprender algo, conhecer um caminho mais elevado, diferente, está aí a grande oportunidade. Vamos fazer então a nossa chama verde limão, estamos aí quase concluindo aí os 30 dias, né, de movimento, para poder fazer o mundo caminhar diferente. Esse é o nosso grande propósito, né? E quando se coloca uma ideia em movimento, né, junto com todos esses seres que estão do outro lado, nos ajudam aí a fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Então, aquilo que você tem para colocar em ordem, né, pessoas, coisas, situações, é só trabalhar, colocar atenção, né? Você está sabendo onde a sua atenção está e as coisas começam a serem construídas. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói, em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayan, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviar-me no dever de cumprir a minha missão. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra o reverso das coisas. Ayan, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde-limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão, e faz aumentar a carapaça de mentira em quem está ouvindo essa situação. Ayan, 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 eu sou Ayan, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a no Ayan, Ayan, Ayan. Eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós agradecemos o apelo se nós esqueceremos de empregar. Ayan, Ayan, Ayan. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói, em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayan, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviar-me de deveis e eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayan, a chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar, e aquece, e espalha-te e aumenta de volume e mostra-nos para terminar essa altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayan, Ayan, Ayan. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde-limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão, e faz aumentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayan, 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 eu sou Ayan, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a no Ayan, Ayan, Ayan. Eu te agradeço o apelo a que atendeste.
Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde limão, nós agradecemos apenas que nós esqueceremos de empregar. I am. Terceira vez. Eu sou I am, a chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou I am, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviar-me o dever e cumprir a minha missão. Eu sou I am, a chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão, os milhares de sóis, chama verde limão, os milhares de sóis, chama verde limão, os milhares de sóis. Qual é o docimento dessa situação? Está ter para morar. Aquece, espalha a temida de volume e mostra-nos para terminar a altura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. I am. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. I am, eu sou I am, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a nu. I am, eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós os agradecemos apelos que não esqueceremos de empregar. I am. Em nome da minha toda-poderosa presença, eu sou. Eu faço o chamado ao bem-amado Saint Germain e grande hoste ascensionada, ao bem-amado Arcanjo Miguel e grande hoste angélica, aos grandes seres cósmicos e grande luz cósmica. Eu lhes dou todo o meu amor, gratidão e reconhecimento por estarem sempre ministrando às pessoas deste mundo e sempre esperando uma abertura e uma oportunidade para dar apenas as bênçãos que trazem felicidade a todos. E ainda assim, a humanidade continua alheia à sua presença divina, simplesmente porque sua atenção está ocupada com os próprios desejos. Humanidade, ó humanidade, despertem hoje para os seres divinos que estendem suas mãos em busca de ajuda, que vêm derramando amor através das eras, que esperam a oportunidade de consumir como um rolo de pergaminho nos céus a infeliz criação que o egoísmo impôs ao universo de Deus. Eu decreto em nome da minha toda poderosa presença, eu sou, e obrigo e faço o movimento para que tudo isso, junto com a humanidade, desperte para a verdade da hoste angélica, para a compreensão de seu serviço e para alguma gratidão àquela vida divina que os abençoou e sempre os abençoa tão grandemente das oitavas acima. Nós os aceitamos como nossos amigos. Amém. Amada, poderosa presença, eu sou e amado Saint Germain. Envolva-me em seu manto milagroso, em seu manto de chama violeta, na maestria do amor e na liberdade invencível, exijo a sua chama azul espiral que envolva toda a terra. Gire seu poder purificador e eterno por todo o planeta ao redor de cada corpo físico, até que a humanidade seja compelida a vê-lo e desperte como se de um sonho, e vendo a luz novamente, entre em contato e esqueça que alguma vez houve uma sombra. Mantenha a imagem da Terra envolvida dentro da chama violeta consumidora e da chama azul de Saint Germain, girando em torno dela. Veja o poder dissolvente consumindo instantaneamente tudo que é ou foi de movimentos negativos. Veja toda impureza, toda enfermidade, tudo e qualquer coisa que seja impureza, imperfeição ou discórdia, atraída para dentro dele e eliminada da existência de todos os lugares.
assim seja. É isso aí. Movimento feito. Desse dia, como nunca antes em sua vida, entenda que você não está vivendo dentro de todas as oportunidades do mundo ou qualidades. Agora você está lidando com a qualidade da perfeição em sua própria vida, que os bem-amados ascensionados representam. Você pode se perguntar por que eles representam esse movimento. Porque sua vida e vida deles são a vida única em sua pureza e perfeição. Antes que sua luz toque a forma humana do indivíduo. Sua vida e a vida aperfeiçoada deles são uma. Porque sua vida é perfeita. Portanto, você verá quão tudo é prático, funcional, e tudo isso é na atividade de sua própria lei, a lei da vida. Não estou falando de nada mais. Os ascensionados nunca se referem a nada além da atividade de sua própria vida, da qual eles são a perfeição ascensionada consciente. Existe toda uma ideia, né? Porque tudo no mundo é vida, né? Mesmo quando alguém faz a passagem, que as pessoas entendem como morte, não existe isso. A pessoa passa de um plano para outro, né? É aquilo que é dito, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Quando você morre para as ilusões, morre para os problemas, ou até você passa para um plano superior, né? Então, toda essa, o que eu quero explicar é o seguinte: toda essa gama de energia que existe no mundo, né, de todos os seres, todos, tudo, né? Existem seres de uma evolução diferente, como mesmo os anjos, que estão aqui para servir os humanos, ajudá-los, orientá-los, né, trazer conhecimento, ensinar coisas, explicar. Alguém tem que fazer isso, né? Então, quando você começa também a abrir as portas para isso, passa a aceitar, né, essa fusão, essa vida, né, se funde como sendo tudo a mesma coisa que é. Mas é necessário que o humano aceite isso, né? E aí você passa a começar a perceber, né, a percepção, né, essa diferença de mundo, as coisas, né, a própria proteção, um caminho diferente que existe, né? Quando colocamos a atenção sobre tudo isso, existe uma elevação de no mínimo uma oitava de luz, né? E nessa elevação você já começa a ficar livre das situações não favoráveis, né? Elas estão lá, mas de alguma forma serão solucionadas porque você está acima disso, você não está naquilo, né? Então você deve observar os problemas, situações e buscar a solução, e não estar dentro deles, vivendo aquilo, né? Batendo cabeça o tempo todo, né? Então, com o tempo, com a busca, com o trabalho, você vai caminhando, você vai andando de uma forma mais elevada, como nós fizemos aí com toda a construção de Vitória, né? Ascensionada, e trabalhamos o jardim, é isso? Então, quem não fez, volte lá aos programas, né? E faça os exercícios que são maravilhosos, né? Sempre mantenha as sementes no seu coração para poder ir trabalhando isso. Então, agora a gente está entrando num outro caminho, né? Para começar a trabalhar, entender que os ascensionados estão todos aí, a própria
própria questão dos anjos e tudo isso e tudo mais, né? Sua vida, como ela está hoje em sua presença, né? Aquela presença que não existe ausência, e o seu corpo mental superior é perfeita. Então, nós temos um corpo físico, corpo etéreo, corpo astral e corpo mental. Então, os corpos, tanto o astral como o mental, existe o superior e o inferior. Então, nós estamos nos conectando a um corpo superior, onde, claro, não existe a energia negativa, só a elevação da perfeição, né? Mas observe quão diferente esse fluxo de vida e energia é em comparação com os bem-amados ascensionados, porque você ainda não ascensionou, está aprendendo, né? Os bem-amados ascensionados realizaram a jornada e produziram a perfeição, a purificação da estrutura humana. Então existe toda uma preparação, né, toda uma coisa, né, para fazer a humanidade ir melhorando de uma forma ou de outra, né? De repente você pode falar, cara, é bem complicado isso, porque eu vejo o mundo aí fora de ponta cabeça, não sei se esse negócio funciona. Mas funciona, né? Às vezes o caos, a bagunça, né, é uma questão do princípio da mudança, né? É aquilo que eu já falei para você arrumar uma casa, primeiro você vai tirar tudo do lugar para poder limpar, aspirar, passar uma vassoura, um pano, enfim, lavar. Depois você organiza tudo e coloca no lugar, né? Então nós estamos numa transição, e aí que entra o conhecimento, e aí que nós temos que passar um ensinamento para vocês, para aqueles que querem saber alguma coisa, porque nós estamos nessa transição da mudança, né, das pessoas, do mundo, da conscientização e assim por diante, né, as crianças e muita coisa aí acontecendo, né. Então, com a conscientização, com os trabalhos, com as atenções, tudo vai se encaixando. Então, é permitir que as coisas aconteçam. Então, comece aí a meditar, nem que for 1 minuto por dia. Senta num cantinho lá, fecha os olhos e fica lá quieto, quieta, né? Você pode colocar uma intenção, pode não colocar, tanto faz. Vai trabalhando. Até que uma hora as coisas vão se encaixar, vão trazer resultados maravilhosos para a sua vida. Isso pode ter certeza, né? Quando todo mundo começa a se direcionar a um caminho mais elevado, a mudança ela se concretiza, né? Porque tudo está indo de uma forma superior, né? Então, por exemplo, né, você vê, vamos colocar um exemplo, né, só para entender um pouco isso. Numa escola, numa faculdade, qualquer coisa, existe menos professores do que aprendizes, né? Então, dali alguns vão virar professores também, alguns vão melhorar, outros não vão fazer nada, outros, enfim, né? Mas a maioria, a tendência é andar, né? Então, não é necessário todo mundo estar num caminho só, mas existindo alguns que buscam, vamos colocar assim, como se fossem os professores, existem várias salas de aulas que seriam as pessoas que estão próximas a você, né? Que estão recebendo isso de uma maneira indireta. Não é necessário estar lá falando, não. Simplesmente só de você estar vivendo a tua vida e transitando e para lá e para cá, você está levando isso. Simples assim. O universo ele é inteligente, né? E tudo é feito de uma forma que as coisas se encaixem num processo natural, né? Então, é como se você se tornasse um professor, né, que está aí, para lá e para cá, levando o conhecimento sem abrir a boca, sem fazer nada, só de você estar buscando para você as coisas, aprendendo, aí você vai colocando em prática, vai se movimentando, vai percebendo as diferenças e as melhoras, né? E outras pessoas começam a receber isso. Vários aprendizes já passaram por isso. Eu gostaria muito que vocês colocassem esses depoimentos. Não precisa contar a tua vida, mas escrever lá. Olha, isso
acontece, já passei por isso, é assim mesmo, né? Quando eu vou em algum lugar, vou num comércio, vou na casa de alguém, eu percebo que existe uma mudança, uma transformação, não sei o que lá e tal. Não é que você faz alguma coisa, né? É uma questão de você carregar com você uma forma diferente, né? É dessa forma, você vê que é assim. Às vezes chega alguém próximo e fala, puta, esse cara, essa pessoa, não sei o que, não sei o que. E aí já parece que azeda ali o negócio, né? E outro chega e fala, pô, que legal, parece que traz aquela energia, aquela luz, aquela coisa, né? Aquela vibração melhor. Então é isso. Então, isso tudo é a vibração melhor. Então, de repente, uma pessoa que ela está entristecida, está com um problema, ela vai dar uma melhorada, ela pode ter lampejos aí de ideias para poder começar a consertar a vida dela, né? Tudo porque alguém, né, que busca, que está no oitavo superior, por exemplo, chega ali e deixa lá a sua energia. Né? Não é que vai deixar a energia lá, mas passa por lá e isso irradia. Então, quando você penetra com um movimento positivo, com luz, tudo aquilo que é negativo se afasta. Não tem como. Então, por exemplo, tem uma sala totalmente escura. Acendeu a luz, iluminou. Você vê tudo. Então, aquele que não quer ficar na luz vai sair, porque ele quer a escuridão, ele quer um caminho diferente, né? Então, deixa a luz acesa, né? Tá lá. Então, você passa a ser essa luz, essa coisa que chega lá e acendeu a luz e pronto, melhorou. Levou uma energia melhor, um caminho diferenciado, e assim por diante, né? Então, as coisas se tornam simples, né? Não existe dificuldade nas coisas. É uma questão tudo natural, né? Mas só de consciência que você pode ir ajudando, favorecendo e trazendo resultados para todos. É uma questão de fazer, de estar aí atuando e de alguma forma, né, esse resultado ele vai surgir, porque você colocou uma atenção diferenciada, né? Então tá aí, né, as dicas, né, a ideia do conhecimento. Nós vamos andar alguns programas por esse caminho, para que vocês possam ir entendendo cada vez mais, né? E se não conseguem compreender, não se preocupem com isso. Se gostam da conversa, gostam de ouvir, tá aí. Ouçam o programa, né? Ouçam e vamos juntos fazendo os movimentos, entendendo um pouquinho como esse mundo está caminhando, né? Porque muito se fala de tecnologia, de uma coisa e outra, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não sei o que, e a obra não sei das quantas, e não sei o que lá. Tudo isso é uma evolução natural, né? Se descobriu um remédio, uma cura, um negócio, tudo isso é um processo natural da humanidade. Mas existe um mundo de luz que acontece ao redor de todos. E quase ninguém tem acesso a isso, não porque não tem acesso, porque não sabe, não tem nem ideia de como fazer isso, né? Então, nosso humilde programa, nossa conversa aqui é isso, né? Fazer com que vocês que buscam, que querem, tenham uma ideia simples de como as coisas funcionam e de como você pode ir melhorando devagarinho, sem pressa. Não é necessário fazer nada, né? Só deixar as coisas acontecerem e ter atenção naquilo que você realiza para estar sempre construindo um caminho mais elevado para você. E, de uma forma ou de outra, as coisas se encaixam e trazem resultados maravilhosos. Pode experimentar, que você vai ver. E aquele que já teve experiências aí, escrevam nos programas lá no YouTube, deixem um depoimento, pode ser rápido, poucas palavras, para incentivar o outro. Né? Compartilhem os vídeos, né? Se a pessoa quer assistir, tudo bem, não quer também, não tem problema. Pelo menos você está fazendo um movimento, está oferecendo para alguém uma coisa que vai ajudar ele. Fala, dá uma olhada nisso aí, escuta aí, vê aí, né? Você vai ter uma energia diferente, vai melhorar um pouquinho, não sei o que e tal. E é isso que nós temos que fazer, né? Essa é dando que se recebe, é movimentando, levando adiante para outros estarem recebendo. O que vai acontecer? Né? Não tem gasto, não tem nada, é só um movimento de aprendizado, um movimento de luz para melhorar a vida de cada um. Simples assim, né? Então, tá aí uma grande oportunidade, né? Por isso que eu agradeço muito a rádio ter aceito, né, todos os convites. A gente
se acertou e poder levar esse conhecimento adiante, né? Poder, de segunda a sexta, estar com vocês aí, né? Das 7 às 7h50, trazendo um conhecimento, uma ideia de como esse nosso grande planeta funciona. Muito obrigado, um excelente dia a todos e vamos trabalhando, né? Assistam aí, tem muita coisa gravada, né? Podendo participar de uma aula, para mim é um prazer, né? E vamos lá, juntos nesse grande movimento. Tá bom, gente? Aguardo vocês aí domingo, às 10 da manhã, presencial, no Teatro do Instituto, para a gente poder estar conversando sobre as velas. Muito obrigado e até mais.